Opa, e aí, tudo bom? Eu sou o Link e eu tenho um canal de animes e... Pois é, eu tô aqui pra falar de Boku no Hero hoje. Eu acho que pra quem já assistiu aqui meu canal de anime já faz um tempo, né, deve saber que eu não sou exatamente o que se pode chamar de um fã muito grande de Boku no Hero Academia, mas eu gosto bastante da história. Boku no Hero com certeza é um anime que conquistou bastante gente nos últimos anos e que também decepcionou algumas pessoas, mas a gente não fala sobre isso, né, hoje eu vou falar bem das coisas hoje, gente, calma, tá tudo bem. Muitas vezes me pedem pra poder fazer vídeos falando sobre algum personagem ou algum arco que seja realmente interessante em Boku no Hero, e eu sempre tive vontade de fazer um vídeo sobre um personagem, cara, um arco de personagem específico, que mesmo que seja pequeno, simples e mal dure, sei lá, 3, 4 episódios, é o meu arco favorito da história de Boku no Hero, Gentle Criminal. Lembrando, é claro, que esse vídeo aqui vai ter spoilers, se eu não me engano, da terceira e quarta temporada de Boku no Hero, se eu não me engano, tá? Então, assista por sua conta e risco se você ainda tá assistindo lá o comecinho de Boku no Hero. De qualquer jeito, senta aí e... vem comigo. Os homens não são criados de forma igual. Pro pessoal que for mais fã da série, com certeza absoluta deve pegar na hora que essa frase é a forma como a história do protagonista Midoriya começaria em Boku no Hero, né? Quando nós tínhamos toda aquela premissa super interessante do início da história de que um garoto sem poderes queria ser um herói. Eu genuinamente nunca gostei muito da ideia de como o arco do Midoriya aconteceu depois que ele foi apresentado, né? Tipo, o Midoriya foi apresentado de um jeito legal, cara. Visto que a gente tinha toda uma ideia de que o Midoriya era um cara sem poder. Ele não tinha talento pra ser um herói, ele não tinha força, não tinha nada, só coragem e determinação. Mas isso tudo acaba lá pro finalzinho do primeiro episódio, onde um monte de coisa acontece e tal, né? Em poucos episódios a gente volta com aquela ideia de que ele é um protagonista inteligente, ele ganhou um poder do maior super-herói do mundo, que agora é professor dele, ele vai se destacar como um prodígio e vai receber um grande poder que ele não sabe usar ainda. No geral, o Midoriya em poucos episódios ele passa de ser só um Zé Ninguém pra se tornar alguém especial. E eu já não acho que isso seja tão relacionável assim, e acabei abandonando a ideia de poder interagir com um personagem mais real e mais pé no chão em Boku no Hero. É então que o meu personagem favorito da história apareceu, Gentle Criminal. O Gentle tem um desenvolvimento bem curto e o arco dele dura cerca de 4 a 3 episódios, onde no meio desses episódios aí, né, onde ele é apresentado, tem ali um flashback que explica pra gente um pouquinho sobre a história dele. E eu acho que a história dele é muito legal, muito boa e muito relacionável. Gentle é um rapaz carismático que tem o objetivo de ser um herói. Diferente do Midoriya, ele não se destaca por não ter poder, basicamente, né, ou por ter um poder muito forte. Ele é meio que só um cara que tem um poder normal, que tem uma vida normal, e ele tem um sonho grande demais. O sonho de ficar na história, de entrar pros livros, ele quer marcar o mundo de algum jeito, mas no fim das contas ele é só mais um. O flashback dele começa já colocando a gente bastante pé no chão. Nós vemos um instrutor do exame dizendo pra ele que seria melhor tentar outra carreira, porque ser herói talvez não seja pra ele, visto que a gente vê que ele falhou 4 vezes no exame de admissão pra entrar na escola de estudos de heróis e tudo mais. E a gente começa a ver logo em seguida as famosas comparações de pais, onde a mãe dele aponta pra um amigo que estudou com Gentle e faz aqueles comentários tipo, olha lá, seu amigo já tá fazendo estágio, enquanto o próprio Gentle nem tinha chegado a conseguir entrar no curso ainda. Isso são os primeiros 30 segundos de flashback do Gentle, mas eu juro que esses 30 segundos pra mim já foram suficientes pra amar o personagem. Em um certo dia a gente pode ver o Gentle tentando salvar uma pessoa, né, ele tenta salvar alguém que tá quase caindo de um prédio lá, só que sem ter a autorização de herói. Ele vê alguém em perigo, tenta agir, faz merda e dá tudo muito errado. E é aquele tipo de situação vergonhosa onde no caso do Gentle, ele atrapalhou um herói profissional, ele mandou uma pessoa pro hospital por 6 meses com ferimentos graves, a família dele foi tirada de casa, eles sofrem lixamento público porque o assunto vira uma notícia e ele foi expulso do colégio onde ele estava estudando. Os pais dele passam a ficar mais agressivos e param 100% de dar apoio ao filho. Sendo assim, ele sai de casa, a vida adulta bate, ele arranja um emprego normal e começa a viver uma vida se esquecendo do próprio sonho. Anos depois, uma das últimas cenas do flashback é ele reencontrando com aquele mesmo amigo dele que estava fazendo estágio mais pra trás. Só que agora, esse cara já era um herói profissional, realizado, com uma vida incrível, sendo famoso e tal, e o cara nem reconhece o Gentle, que volta pra casa e reflete sobre a seguinte frase: eu acreditava que tinha esquecido do meu sonho. Será que vou envelhecer na miséria? E pensando nessa frase, ele começa a ler livros sobre os grandes criminosos que já existiram no mundo e decide que vai se tornar um criminoso, porque assim ele pode ter o nome dele marcado na história. Ele tenta inclusive ser um criminoso bem meia boca na realidade, sabe, tentando não causar danos e ser uma pessoa ruim. Ele meio que vira mais um youtuber do que um criminoso, onde ele faz umas trollagens por aí e grava essas trollagens e posta em um canal de vlogs dele, onde ele se autodenomina Gentle
Criminal. No geral, essa é a história de como o personagem Gentle tem a sua origem, digamos assim, e ok, mas o porquê eu acho ele um personagem tão bom? Por que ele é o meu personagem favorito de todos os que aparecem dentro da história? Eu acho até fácil de explicar na real. Boku no Hero Academia é um mundo, assim como todos os shonens, bem fantasioso, um mundo colorido e alegre na maioria das vezes, mas que de vez em quando aborda uns temas bem pesados e sérios, como por exemplo com o Todoroki e toda aquela questão do trauma dele com o pai que agredia a mãe, e uns temas bem pesados e complicados. Às vezes eu acho que o criador de Boku no Hero acerta e faz esses temas serem muito bem abordados, outras vezes nem tanto. Mas uma coisa é extremamente correta, ele acertou muito forte com o personagem do Gentle, que é uma grande representação de pessoas com grandes sonhos, muitas vezes pessoas com grandes sonhos artísticos. Sabe quando você tem uma pessoa que tem um objetivo tipo ser um grande ator, ou um diretor de cinema, um grande dublador, um escritor, ou até mesmo um cantor famoso, ou um youtuber? O personagem do Gentle foi criado justamente pensando nesse tipo de pessoa. O tipo de pessoa que quer ser um dos maiores, que quer ser lembrado, que quer criar algo que o torne famoso no geral. Se a gente for pegar em suma, o personagem do Midoriya, que é o protagonista da história, tem o mesmo sonho que o Gentle. Os dois têm a mesma base, os dois têm o mesmo ideal. No entanto, pra mim, o Midoriya, a forma como a história dele é tratada, por exemplo, é um negócio muito mais princesa da Disney, sabe? Onde muitas soluções caem do céu voando pra ele e as coisas se resolvem de um jeito mais bonitinho. No caso do Gentle, ele representa muito melhor a realidade cruel e bem mais realista que acontece quando você tem esse tipo de sonho. Tenta pegar esse flashback dele e comparar com uma pessoa que queira trabalhar com algo grande, tipo uma pessoa que queira ser um grande ator, ou um grande roteirista, ou um grande cantor, algo do tipo, sabe? Você tem todas as etapas possíveis. Você tem as comparações que a mãe do Gentle faz com outras pessoas, dizendo que, olha, seu amigo tá indo muito melhor, as várias falhas dele no exame de admissão também demonstram muito bem isso. Qualquer pessoa que tente trabalhar com algo artístico sabe que é muito mais normal que você fracasse diversas e diversas vezes antes de você conseguir fazer as coisas darem certo. Não é todo mundo que quer ser um desenhista que vai conseguir ser um desenhista famoso de início, ou se você criar um canal no YouTube, não é um sinal de que você vai conseguir fazer seu canal dar certo. Se você for parar pra observar a maioria dos youtubers que existem hoje em dia, das pessoas que trabalham com internet, com lives, a maioria delas já tentaram ter canais ou esse tipo de coisa umas 3, 4 vezes antes de dar certo, e muitas pessoas desistem no meio do caminho. Ver o Gentle tendo que desistir no meio do caminho é muito mais relacionável para pessoas que trabalham com esse tipo de coisa, pessoas que trabalham com arte, que constantemente ficam com aquele questionamento de, será que eu sirvo mesmo pra esse tipo de coisa, porque eu tô tentando e não tá dando certo? Será que eu não sou bom o suficiente? Eu posso dizer pra vocês que é meio óbvio o porquê que o Gentle é meu personagem favorito, né? Eu sou roteirista, eu trabalho criando mangás, eu tenho 2 canais aqui no YouTube, então eu consigo me relacionar com ele de forma muito mais fácil. No entanto, tem outras coisas, cara, que são muito mais óbvias, por exemplo, e que são muito fáceis de você conseguir entender. Tipo, aquele momento que o Gentle encontra o amigo dele, e o amigo dele tá mais velho, e tá super bem, famoso, com um sonho realizado e tal. Quem nunca fez isso na vida real? Você se forma na escola ou na faculdade, e em algum momento aleatório você procura pelo perfil de um amigo seu antigo, de um colega seu pra ver como é que ele tá, e o cara já tá namorando, ou ele já tá casado, ou ele já tem filhos, ou um emprego bacana, ou ele tá fazendo faculdade, e você não tá. E aí você pensa se você não tá demorando demais pra chegar lá, se você não tá envelhecendo na miséria. Eu gosto do Gentle porque ele representa exatamente o que Midoriya poderia e, pelo menos pra mim, deveria representar. Quando o Gentle decide virar um vilão, claro que na história isso daí é uma viradinha, sabe, pra poder virar um super vilão, e a gente entra em toda aquela questão mais fantasiosa do mundo de Boku no Hero e tal, mas pra mim parece que o fato dele ter virado um vilão foi um gigantesco anagrama da vida adulta. O sonho dele era virar um herói, mas ele não conseguiu. A vida adulta bateu e ele teve que arranjar algo pra fazer, algo que ele não gostava, algo que era, em teoria, né, o oposto do que ele queria fazer, mas foi algo que ele precisou fazer pra poder tentar sustentar ao máximo o objetivo de chegar no sonho dele, pra poder tentar sanar aquele objetivo que ele não conseguiu atingir. Eu nem vou perder muito tempo do vídeo, jovens, falando um pouco sobre a Labrava e tal, né, que é o grande amor da vida do Gentle, e a gente tem um monte de coisinhas muito fofas, momentinhos fofos com eles, e desenvolvimento que é muito interessante, mas eu genuinamente gosto dos momentos do arco do Gentle, cara, genuinamente, e principalmente por causa da forma como eles são momentos pequenos, mas que carregam muito impacto mesmo nos diálogos, sabe? Tipo, o Gentle, apesar de ele não ser um grande vilão, poderoso e ameaçador, eu acho que ele é o vilão dentro de Boku no Hero que mais tem a ver com o personagem do Midoriya, sabe? Ele tem muita conexão com o Midoriya. Lá no começo da luta do Midoriya com o Gentle, a gente tem um diálogo onde o Gentle pergunta, sabe? Eu não
não fui tão forte quanto os outros que você já enfrentou até agora. E ele claramente não era, porque há uma temporada atrás o Midoriya tinha enfrentado o Overhaul. E o fato de ter que lutar com esse cara se comparando foi o que tornou pro Midoriya essa luta uma das mais difíceis que já teve na obra. Eu nem sei se esse vídeo aqui saiu muito bem, exatamente em questão de roteiro ou alguma coisa do tipo, mas pessoalmente dizendo, gente, eu adoro o Gento e queria bastante que ele tivesse mais exploração dentro da obra e tal. Ele foi o meu personagem favorito pela forma como criador de conteúdo eu consegui me relacionar bastante com esse personagem. Gosto muito dele e acho que ele é um dos grandes acertos de Boku no Hero, mas, bom, e vocês? O que vocês acham a respeito do personagem? Muito obrigado por ter assistido até aqui, um beijo, abraço, valeu, falei, até mais. Fui!